Então, eu tinha prometido para hoje vasculhar um pouquinho esse último, não é que tenha sido o último, porque é do século XIII. Depois do século XIII vieram as ciências. As ciências têm lá seus modelos de verdade, baseadas na experimentação, observação, cálculo, mas que não fogem muito desse de que nós vamos falar hoje, que é a adequação. E eu formulo a hipótese, da qual, no momento, estou convencido, de que quando os pós-modernos, no final do século XX, disseram que a verdade acabou, eles estavam pensando na adequação, no modelo adequação. Não estavam propriamente pensando no modelo adequação, porque não estavam pensando na adequação como um modelo da verdade. Estavam pensando na adequação como o que a verdade é. Tinha sido, foi, fora, né? Vinha sendo. O que eu estou tentando mostrar nesse curso é que a verdade foi muitas outras coisas. Eu comecei 10 séculos antes de Cristo falando dos míticos e da narratividade, né? E agora vou falar no século XIII, ou seja, 23 séculos depois, né? Alguns modelos importantes de verdade foram se estabelecendo. E em relação a eles, eu pedi que vocês retivessem, às vezes, uma palavra, porque o próximo curso, quem foi? Clarissa, né? Que sugeriu que fosse o retorno, não, o contra-ataque. A verdade contra-ataca. A verdade contra-ataca. Eu quero, não sei ainda como, mas me alegra poder pensar na hipótese, tentar ver desses antigos, dessas antigas experiências, vamos parar de falar de modelo, né, que já fica muito epistemológico, dessas antigas experiências de verdade, aquelas que podem ressoar na nossa época. Por exemplo, só um exemplo. 2. Eu pedi que vocês retivessem a palavra narrativa. E, quando nós falamos dos míticos, eu disse, olha, para eles, um centauro é e não é. Portanto, a questão de ser ou não ser, eis a questão, que foi formulada no século VI pelos pré-socráticos, com a sua experiência de verdade como aletheia, falo já dela de novo, que é a segunda que eu pedi licença para ainda trazer para cá, não existia para os míticos. Ora, pode bem ser que na nossa época, e possivelmente desde o século XIX, desde Nietzsche, e aí não estou botando Nietzsche como super-homem, estou botando Nietzsche como sintoma. Nietzsche pode ter sido um sintoma de que uma longa duração de uma história que teria começado no século VI com os pré-socráticos, se no século IV Aristóteles não os tivesse condenado ao exílio, ele era grego, então ao ostracismo, né? Então começou no século IV, começou com uma questão do ser como Aristóteles definiu na sua metafísica, no livro que depois se chamou a Metafísica de Aristóteles, né? Que trataria do ser da verdade e a verdade do ser. Essa não deixou de ser a questão, por mais alterações que tenha havido, não deixou de ser a questão da filosofia, aquela das grandes escolas que seguiram o mandamento conhece-te a ti mesmo, portanto, o mandamento de que a filosofia deve se ocupar, mas eu ia dizer ater, portanto, digo a palavra, porque é uma limitação mesmo, ao conhecimento da verdade. Então, pode ser. Eu quase digo, pelo que houve depois no século XX, uma má recepção do século XIX. Nós somos herdeiros do século XIX, do século da história.
Mas não somos bons herdeiros, não. Não fomos, né? O século XX acabou. Não fomos muito bons herdeiros. Houve nietzschianos, houve hegelianos no século XX, são as duas grandes florações do século XIX, Hegel, Marx e Nietzsche, né? Mas fomos maus herdeiros. E, tomando isso em linha de conta, pode bem ser que o grande sintoma de que a história do ser como verdade, a história do ser, a história da verdade como concomitantes, numa ordem do conhecimento, depois que a ciência, no século XIX, deu uma trombada na filosofia e tomou o lugar exclusivo da verdade, porque ela demonstra, ela diz e demonstra o que está dizendo, de tal maneira que em qualquer lugar que se diga a mesma coisa está certo, porque o protocolo foi seguido, o resultado foi o mesmo. É poderoso isso, claro. E depois a ciência se trocou pela eficácia tecnológica e a filosofia ficou a ver navios. Eu tinha tirado aqui o Outlook, mas ele continua entrando. De vez em quando vocês vão ouvir um pipipapum. Desculpem. Então, que a questão não seja mais a questão do ser, na nossa época, século XXI, o que deve ser dito com sábias restrições, como se dizia em latim, cum grano salis, quer dizer, pegar com uma pitadinha de sal, não é assim óbvio, né? Mas é uma poderosa hipótese que quando os pós-modernos, de novo, os pós-modernos estão aí como um sintoma, dizem que acabou a filosofia porque o real não tem mais eficácia, perdeu, como o Lyotard diz, credibilidade, o que se está dizendo é que a velha questão do ser e a verdade, do ser, do real, da essência do real, e da verdade agarrada nela, não tem eficácia na nossa época. E não tendo eficácia, não tem o que dizer. Perde o lugar de fala, né, do discurso contemporâneo. E o que é o discurso contemporâneo? Narrativa. Ele deixa de ser discurso como nós nos acostumamos desde os sofistas e filósofos, discurso de poder, mas discurso argumentativo, né? Ou discurso de saber, com o que nós estávamos mais acostumados, e se converte em narrativa porque perdeu a referência à verdade, perdeu a conexão, a referencialidade. Era fundamental que aquilo que se diz tivesse uma referência com aquilo que é. Isso é que quer dizer a verdade do ser e o ser da verdade, né? Perdeu. Bom, e Nietzsche pode ter sido o sintoma, ele que destruiu todos os sistemas, disse que a verdade é o maior ódio que há, e que os grandes valores, que ele bota sempre entre aspas, valores superiores, criados por Sócrates, Platão, o belo, o bom, o justo e o verdadeiro, são formas de ortopedizar, reduzir, tirar a vitalidade da vida, e que é preciso fazer exatamente o contrário, fazer a vida explodir na sua vitalidade contra os valores superiores, e essa é que é a ideia de super-homem, etc. Né? Bom, então, não seria possível o grau de viabilidade, vamos chamar de técnica. Eu não sei qual vai ser, nem sei se a gente vai chegar a isso no próximo curso, mas é a intenção. Mas não seria possível que, num momento em que não se trata de ser e não ser, como não se tratava lá para os míticos, mas se trata de narrativa, como se tratava lá para os míticos. Mas não se trata de narrativa do mesmo modo, porque o poder não estava lá nos míticos. O que estava lá nos míticos era a narrativa como uma forma de ethos, quer dizer, de habitar o mundo. De nós, humanos, habitarmos o mundo significa estarmos, existirmos entre aquilo que não somos. Portanto, era uma experiência da verdade, nos termos que a gente está formulando aqui, né, bem amplamente.
Era uma experiência da verdade. Dá para bater a narratividade mítica sem querer ser mítico, não é? Dá para bater a narratividade mítica com a narratividade atual, contemporânea? Não é? Aí não sei, o Emanuel entrou. Acho que eu vou tentar chegar lá, Emanuel, para a sua pergunta, porque ela é importante. A segunda, né? Eu disse que eu usar duas experiências de verdade para dar um gostinho, fazer um teaser do que pode ser o próximo curso. Eu pedi que vocês retivessem aletheia. É a palavra grega para verdade, não canso de dizer isso, porque é uma reserva que precisa ser feita. Homero usava a palavra aletheia para dizer verdade. E ela continua sendo usada até hoje, num grego que está muito longe de ser o dos pré-socráticos, que já era diferente do grego de Platão 2 séculos depois. Mas a palavra está lá, aletheia. Mas a experiência de verdade que os pré-socráticos, século VI, fizeram, e depois foi contestada, rachada pelos sofistas, e não foi retomada pelos filósofos do século IV, por mais que eles tenham feito um esforço nominal importante de olhar para os pré-socráticos e usá-los contra os sofistas. Platão fez isso. Mas não recuperou a experiência pré-socrática da aletheia, que é, nos termos nossos de hoje, o que poderia ser? Se a aletheia foi, como parece, porque nós recuperamos os pré-socráticos no século XIX. Nietzsche usou os pré-socráticos bastante, mas foi, como ele mesmo disse, eu preciso da arte para não morrer da verdade, que a verdade na época dele era a ciência positiva, descritiva, quantitativa, né? Nada de qualidade, de potência estava ali. Eu preciso da arte para não morrer da verdade. Ele foi ao século VI dos pré-socráticos e os usou com abundância, mas na esfera do trágico, do pensamento trágico. E como filosofia também, ele deu um curso sobre os filósofos pré-socráticos, que foi a primeira organização das escolas feita modernamente. Mas é muito recente. No século XX, houve uma vida inteira dedicada aos pré-socráticos, que foi a de Heidegger, mas não muito mais do que isso. Tem hoje especialistas em Parmênides, vasculhando o poema de Parmênides. São preciosos esses estudos, mas muito recentes. Então, eu estou dando aqui uma versão do que poderia ter sido a experiência pré-socrática de verdade, da aletheia, como os pré-socráticos a pensaram, como aquela embolação, né? Physis, a força que explode, logos, a força que recolhe, e nós com elas, e nós com elas. Então, aquela frase, essa sentença, como a gente chama, de Heráclito, que eu não canso de repetir, sendo o logos o que é comum, vão, no entanto, alguns, supondo possuírem uma inteligência particular, longe de querer dizer que a inteligência particular não vale nada, está dizendo que o uso exclusivo da inteligência particular implica num perigo imenso, que é não ouvir do logos, que é outro fragmento dele que eu também não me canso de repetir, ouvindo não de mim. Mim quem? Uma inteligência particular, né? Ouvindo não de mim, mas do logos. É sábio reconhecer que tudo é um é tudo. O verbo é um verbo de ligação, né? Inverte sujeito e predicado, porque não é predicado, é predicativo do sujeito. Tudo é um é tudo, portanto, unidade e multiplicidade juntas. Isso é que physis e logos querem dizer. Multiplicidade e unidade juntas. Lembra da folha de papel? Juntas. E nós onde? Aí.
Mas se nós quisermos ser uma inteligência particular, nós temos que sair daí e olhar para isso. Isso o quê? O logos, ou logos vira sujeito, substantivo aqui, e a physis. Foi o que os sofistas fizeram, como se Heráclito tivesse previsto. Fizeram, separaram o logos da physis, e a physis ficou sendo natureza e caos. Já vimos isso aqui demais, não vou repetir. Mas, contrariamente, então, remontando um século, a experiência pré-socrática tem toda a cara de ter sido uma em que, nos nossos termos de hoje, natureza e cultura não estavam separadas por um estatuto de exterioridade, aqui e lá, que foi criado depois pela filosofia, quando separou o que, já modernamente e mais próximo do nosso ouvido, se chamou sujeito e objeto. Sujeito e objeto. Objeto sendo a natureza. Aquilo que não é sujeito, que não é interioridade reflexiva, nem muito reflexiva, cognoscitiva, a consciência do sujeito, aliás, do sujeito como uma consciência. Então, se a inteligência particular se separa, tudo o que ela não é fica fora. O momento que nós estamos vivendo não é aquele, segundo eu tenho proposto aqui, em que nós estamos tomando uma cacetada pelo fato de termos posto a natureza lá fora e, de repente, por um erro nosso, se quisermos pensar assim, por um erro nosso, que foi o da globalização, pela planetarização da técnica. A técnica, quando se tornou planetária, o planeta teve que reagir. Porque onde é que fica a natureza? Né? E, bom, o vírus está aí. Não seria, então, possível, como na questão lá da narrativa, bate em outro lugar, mas não seria, então, possível tentar usar finamente, porque não é uma transposição termo a termo, lugar a lugar, são experiências diferentes, são ethoi diferentes. Isso precisa ser respeitado. Correu uma história aí. É bom que tenha corrido, né? Mas não seria pensável que o que está em jogo hoje é, talvez seja, a possibilidade de que nós tenhamos alguma saída para nós, para as nossas vidas, porque é disso que a filosofia tem que tratar agora, mas nela a filosofia e nela as nossas vidas, também para uma experiência da verdade em que natureza e cultura estejam de novo emboladas, logos e physis. Não vai voltar à estruturação de logos e physis, forças cósmicas, de desordem e ordem, etc., que lá dos pré-socráticos. Mas essa embolação de natureza e cultura entendida como a barreira que nós estabelecemos para nos defendermos da natureza de lá fora, vamos dizer a cidade. Me lembrei de novo do Essa de Queiroz, a cidade e as serras. Diz, Clarissa. Está sem som. A minha pesquisa é sobre a invisibilidade social no coronavírus, né? As formas, como as comunidades mais pobres ficaram invisibilizadas, principalmente pela crise sanitária, dificuldade, a mídia não chegando nas favelas, muitas pessoas morrendo e nem com registros, tentar recuperar um pouco dessas histórias, fazer um trabalho de escuta, enfim. Eu estou tentando ir por esse caminho. A sua aula me impactou fortemente neste capítulo, muito fortemente, porque eu venho estudando o sensório, né? A questão do ouvir. Eu fiz um curso sobre Paulo Freire com a professora Raquel, para falar sobre a pedagogia, e até estão falando de ecopedagogias, né? Formas de vivenciar a natureza dentro do aprender
com o ambiente, aprender com a natureza, aprender com o outro, né? Muito diferente da forma racional e europeia, tradicional. E aí eu venho estudando Boaventura Souza Santos, as epistemologias do Sul, e a gente vem fazendo esse trabalho. O que eu venho pensando? Que essa questão da logos e physis, ela é fundamental para eu pensar esse momento da invasão do vírus. O senhor acha que eu posso ir por esse caminho de discutir como, num momento da invasão do vírus, a nossa cultura, né? Nós estamos completamente despreparados para pensar que micro-organismos podem, de repente, modificar a nossa forma, por exemplo, de lidar com o capital. O senhor acabou de falar uma coisa muito interessante. Poxa, teve uma epidemia dentro do seu trabalho, te mandaram para lá em vez de te mandar fugir de lá. É completamente antinatural, mas é a lógica do mercado. É a lógica do mercado prevalecendo sobre a lógica da vida. Então, Acho refletir que, sobre... primeiro, esse é o seu trabalho, para mim. Esse é o seu trabalho. E é uma parte importante da sua pesquisa. Você não só pode, como, minha modesta opinião, porque eu não sou seu orientador, deve entrar por aí. É isso que eu estou dizendo agora, aplicado a um, chamemos de objeto, extremamente atual, porque vital e mortal, né? Como eu tenho dito aqui, hoje quem nos apresenta a vida é a morte. Então, vai por aí, sem dúvida. A minha especulação, no sentido de que não é uma teoria, não é um conceito, né? A minha especulação no sentido não será que, ou como se diz no Twitter, será-se, né? Que nós só daremos conta, esse só está excessivo, mas nós só daremos conta do momento em que nós vivemos, no que se refere à vida e morte, se natureza e cultura voltarem a se embolar e essa embolação não for uma tentativa de o externo invadir o interno, de que as nossas proteções e muralhas estão ruindo diante da invasão dos bárbaros. A natureza não são os bárbaros, são os exilados. São os migrantes que nós botamos, migrantes metafóricos, que nós botamos para fora. A nossa reação diante desse momento que nós estamos vivendo e em que nós estamos morrendo não poderia passar por uma outra compreensão da relação entre o fora e o dentro, para que o fora deixe de existir de uma maneira discriminatória e nós pudéssemos fazer a experiência de estarmos sempre já dentro, nunca fora tentando entrar sutilmente ou com violência, como a ciência fez, a filosofia com mais sutileza, a ciência através das técnicas com mais violência, né? Mas sempre já dentro, movendo-nos junto com o mundo, a natureza, o planeta, que é o que eu tenho chamado de comoção, movermos-nos junto com. Mas na palavra comoção ressoa também, muito fortemente, uma amorosidade, uma emoção junto, né? É um mover-se junto e um emocionar-se junto. Bom, e isso seria talvez uma reapropriação histórico-estratégica, talvez Foucault chamasse de genealógica, mas acho que não. Acho que ele não faria essa puxada para o atual, né? Da Alétea. E então pedi que vocês conservassem essa palavra. Pedi que conservassem também a palavra discurso. Eu conservei. Tanto na ordem do poder, quanto na ordem do saber. Porque é em torno do discurso, do fim do discurso, da insubsistência dos discursos, que passa por tudo, inclusive, por exemplo, pela crise da representação política. Discurso aí é o que, idealisticamente, a gente chama, nós ainda chamamos, nós que tanto amamos a revolução,
amamos, eu digo, no passado, e estamos hoje desesperançados em muitos sentidos, né? Chamava programa. O partido deve ter um programa. O programa é o seu discurso. Ele implica na sua verdade, no recorte da verdade estratégico, que projeta futuro. Num momento em que futuro não é mais projeto, é aposta, compra-se, né? Investe-se, vai-se no mercado de futuros, que existe, tem esse nome, compra-se um pedaço de futuro e aposta-se, alavanca-se essa aposta para receber já aquilo que não se precisa esperar que aconteça então, lá adiante. Nesse contexto, é importante rediscutir o papel dos discursos, e aí vai bater com narrativa. Aquela narratividade que veio lá dos míticos, estou querendo fazer bater aqui com a nossa narratividade. As narrativas, onde entra opinião, entra a potência do falso, fake news, etc. E isso lembra os sofistas voltando, né? Então, também os discursos. Retenham, eu pedi, retenham essa palavra, discurso. Houve uma experiência de verdade feita em torno dessa palavra, duas. Agora, por exemplo, o discurso, o jornalismo seria um discurso? Porque, por exemplo, eu li uma manchete que eu quero usar para reflexão, que é o seguinte: hoje parece que eram 80% dos internados estão em idade produtiva. Eu achei terrível, né? A da eficácia, quer dizer, que pena que nós temos pessoas, ou seja, as que não estão em idade produtiva, não interessa. Foi uma matéria da revista Exame, dizendo que o coronavírus estava atacando pessoas em idade produtiva e já num ensejo de dizer que a vacinação deveria privilegiar os de idade produtiva. Era uma narrativa construída em torno disso. Isso que eu acho terrível, é a eficácia, né? Eu acho que é a ideia de eficácia. E é discutível do ponto de vista do que é o jornalismo, né? Sim, e do sem que dúvida, pode ser da o jornalismo. ética. Porque agora, o jornalismo, isso se encaixa como um discurso ou uma construção de narrativa? Ambas as coisas. É uma construção de narrativa porque está se opondo a outras construções de narrativas que não vêm do jornalismo e estão batendo, né? E é um discurso na medida em que o jornalismo tem a intenção de uma objetividade baseada numa checagem dos fatos, no que se chamava antigamente ainda apuração, e mais antigamente verificação. Ver se o fato dado era um fato sido, ou seja, se era verdade. Então, aqui na Eco, a gente brinca às vezes com o pessoal que vai fazer publicidade, diz, vocês vão gerar necessidades para vender produtos. O pessoal de jornalismo vai ter que procurar a verdade. Então, esse desejo, que a gente sabe que é desmedido, da objetividade e da neutralidade do jornalismo, como nós o praticamos, herdado não por acaso, da Europa, né? É uma discussão, é toda uma discussão. Então, essa discussão sobre discurso pode se fazer em várias frentes, em vários níveis. Né? Eu vou propor o nível filosófico, que é aquele em que eu trabalho, histórico-filosófico, que é aquele em que eu trabalho, mas pode ser feito no nível do jornalismo, em nível das fake news. Quando um fato ou fake vai apurar se um fato dado por um sistema de comunicação qualquer, uma plataforma ou o que for, é um fato ou é fake, o que está em cena aí é a verdade. E não é a verdade qualquer, é a verdade que se diz. Portanto, é o discurso. É, portanto, um esforço de trazer da narrativa para o discurso a decisão sobre a verdade. Tem, portanto, um trabalho aí em várias frentes, uma é a sua, em várias frentes. Envolve antropologia social, por exemplo. Várias frentes, sociologia. As ciências sociais têm um belo trabalho para fazer aí e para nos ajudar na filosofia, porque nós ficamos magros, né? Nós precisamos ganhar corpo com as ciências sociais.
muita proximidade que não havia, porque não havia proximidade entre filosofia e ciência. Nós tínhamos concorrido durante 4 séculos, tínhamos perdido. Então, sim, discurso, poder e saber. Foucault formulou isso, saber-poder. Está num outro contexto aqui, mas nós vamos ter que nos lembrar dele e vamos ter que usá-lo. Saber-poder. Práticas e instituições. Discurso e narrativa. Isso é nosso. Ele não chegou aqui, ele não viu o século XXI, mas ele, como Heidegger, um morreu em 76, outro em 84, viram o que estava acontecendo. Né? Vamos usá-los. E parresia. Pedir a vocês que retivessem essa palavra, ou se ela for agressiva ao ouvido, porque não é uma palavra do nosso léxico, de modo nenhum. Foucault trouxe de volta, era uma palavra usada na época, mas perdeu. E não é do nosso léxico, não é da nossa língua de comunicação. Pode ser introduzida aí como uma espécie de violação das regras. Ou a gente pode chamar simplesmente, como ele chamou lindamente no seu último livro, a coragem da verdade. Então, retenham parresia, porque a verdade exige coragem. Hoje, quando se diz que ela acabou, por motivos outros que não aqueles em que hoje ela precisa não ter acabado, porque é de vida e morte que se trata. E eu insisto em dizer, como digo sempre, quando falo essa frase, e dessa vez não é metáfora, é vida e morte mesmo. Né? Então, nesse contexto, o Emmanuel fez uma questão no fim da aula passada que eu não pude responder. Ele disse: se eu poderia comentar algo quanto à simulação da coragem de verdade. Simulação hoje. Me parece que nas polarizações atuais, muitos políticos aparecem falando verdades contra o sistema. Isso me remete aos sofistas. Essa é a formulação do Emmanuel, foi uma excelente questão, porque a coragem não é simulável. Simulação é o que se faz passar por. Esse símbolo aí é o de semelhança, verossimilhança. É necessário haver verossimilhança no discurso de simulação, por exemplo, porque a regra de circulação dos discursos, hoje, discursos ou que nome tenha, narrativas, hoje, é a do consumo. Se a narrativa não for consumida, até para se tornar, no limite, uma teoria conspiratória, né? Se ela não for consumida, ela não vale nada. Então, ela precisa ter verossimilhança. Mas verossimilhança não é verdade. É uma semelhança ao que talvez fosse verdade, se verdade houvesse. Não há. Ponho no seu lugar, mas não no mesmo lugar, que não há, um discurso, que é uma simulação. E faço com esse discurso vou usar uma palavra aqui pouco filosófica, uma presepada, que é a de me oferecer como um corajoso, aquele que diz a verdade com o seu próprio risco. Mas esse risco é inteiramente calculado. Ninguém comete politicídios, né? A não ser por burrice. De resto, é tudo muito bem calculado para obter um resultado útil, ou seja, a ideologia da eficácia, a regra da eficácia, valendo aí. Então, simulação de coragem não há, não deve haver, mas é uma coisa que a gente vai ter que verificar. Eu não ia falar de parresia, eu disse, vou usar 2. Acabei usando 3. A narrativa, a aletheia, a pré-socrática e o discurso, mas, em função da pergunta do Emmanuel, ainda introduzi essa, que foi a última que a gente tratou, a parresia. A coragem da verdade vai ser requisitada quando nós formos no próximo curso, nos próximos, porque
noção de tempo nesse curso aqui é muito flexível, né? Nos próximos cursos vai ser muito requisitada, porque como ela deixou de ser óbvia, e como as polarizações são um modo de experimentar que a verdade deixou de ser óbvia, e, portanto, entre dois polos, um é para quem o defende verdadeiro, tanto quanto o outro é para quem o defende verdadeiro, porque não há meio onde a verdade possa ser encontrada em comum, que é a ordem do discurso filosófico, como foi praticado o discurso de saber, por Sócrates, Platão, não há esse meio. Portanto, há um embate fatal. Alguém tem que morrer aí. E isso, às vezes, é literal. Né? Infelizmente, às vezes é literal. Alguém tem que morrer aí. Porque só pode haver uma verdade. Mas só pode haver uma verdade significa a verdade é o que eu sou. Ela não me falta. Pelo contrário, ela me sobra a ponto de que eu possa matar aquele que a nega. Porque eu a tenho. Eu a sou. Não há coragem aí. Há extraordinária arrogância. Arrogância mortal. Então, no plano das polarizações, pode-se simular à vontade uma coragem da verdade, mas coragem e simulação não casam. E onde se simula a verdade é porque a verdade não está. E a polarização é um lugar, então, de ausência da verdade, que se apresenta, pelo contrário, como encarnação da verdade em alguém, vamos dizer, um líder carismático, né? Em alguém que é a verdade. Pensem em Hitler, se quiserem, ou em Stalin, no Guia Genial dos Povos, qualquer lado em que alguém encarne a verdade porque ele a é. Pode transportar isso depois aqui para o nosso pequeno tiranete. Porque ele a é. Portanto, está excluído da verdade tudo que não é ele. É ele e as suas circunstâncias. Né? Aí não há coragem da verdade. Se a gente quiser radicalizar, pode dizer, aí há a covardia da verdade, porque sequer a verdade está presente. Ela está sendo simulada. E não se simula a verdade. Mas é uma tremenda questão. Não se simula a verdade. Mas o radical de simulação é semelhança. E nós talvez tenhamos esgotado o modelo de verdade por identidade e diferença, que foi formulado lá pelos filósofos, lá do século IV para cá. Identidade, que é a essência, é a substância, é a ideia. E diferença é aquilo que está fora e que pode ser falso, como os simulacros lá de Platão, ou pode não ser falso, porque duas identidades diferentes são uma diferença, mas são duas identidades, de modo que ambas são verdadeiras, embora possam eventualmente ser contraditórias, se chocarem, se friccionarem, etc. Nós vivemos muito bem com esse modelo durante muito tempo. Ele, a considerar Nietzsche um poderosíssimo, mais poderoso que poderia haver, sintoma da caducidade de todos os grandes sistemas anteriores, esse modelo de identidade naufragou. E, portanto, da diferença como uma outra identidade, ou como um falseamento da identidade, falhou. Problema para os movimentos identitários hoje, etc., que eu não sei nem se entra na nossa reflexão, porque aí ela vai abrir o leque demais. Mas, sendo assim, eu próprio já propus em outros cursos e livros que uma experiência da verdade que nós poderíamos fazer hoje é a da semelhança, porque a semelhança engloba identidades e diferenças. Mas na época da simulação, em que semelhança é uma palavra que vigora no radical de simulação, e a simulação é, de certo modo, uma dissimulação, não sei como é que fica
a semelhança aí, um sentido positivo para a semelhança, porque também é preciso prestar muita atenção a isso, sermos reativos ou ressentidos em relação ao que a nossa época nos apresenta, é desculpa, coisa de velho, é princípio para a gente perder o pé na reflexão. Não digo nem na discussão, porque não sei quem quer discutir conosco, mas na reflexão. Se nós formos ressentidos e reativos, é o mesmo que dizer, não jogo mais, a bola é minha, boto debaixo do braço, não estou gostando das regras do jogo. No meu tempo era melhor. Não, camarada, meu tempo é agora. Eu me aposento mesmo, me aposento da vida. Posso continuar vivo biologicamente, mas me aposento da vida, da reflexão, da experiência de estarmos vivos juntos. Meu tempo é agora. Então, no meu tempo era melhor? Não, eu gostava mais do meu passado, quem sabe? Mas eu tenho que lidar com isso, vou fazer análise. Eu tenho que lidar com agora. Então, ser reativo e ressentido não resolve. Então, sermos reativos e ressentidos com o pensamento pós-moderno, o que decorreu dele já não é mais pensamento, é prática social, política, cultural, etc., como, por exemplo, as narrativas, as opiniões, as fake news, as simulações, produção de simulacros, etc. Isso nós temos que considerar positivamente, porque isso é o estruturante da nossa época. Trazermos a coragem da verdade para cá nos ajuda? Nesse contexto, acredito que sim. Como no contexto das narrativas, trazer a narratividade mítica, sempre digo, não vamos mais pensar nos centauros nem nos 12 trabalhos de Hércules. Mas houve uma experiência ali, de verdade, que talvez ainda seja aproveitável. Como trazer a Alétheia, as marés, o vai e vem, nós dentro, a comoção, como trazermos os discursos, saber e poder, né? Enfim, e a parresia, a coragem. A coragem de verdade. A verdade pede se a filosofia quer se envolver com a vida. Portanto, ser uma ética, que é uma maneira de ser pele da vida. Ética é a palavra que, referindo-se a valores, tem, no entanto, como origem radical, ethos, a experiência de habitar o mundo, de habitar a terra, porque esse é o máximo valor. Então, os valores éticos das relações entre nós, etc., são a expressão do modo de habitarmos em conjunto, agora, hoje, o planeta, na época do antropoceno, do meio ambiente, da pandemia. Então, trazer esse ethos mítico da narratividade e a Alétheia, e o discurso, saber e poder e a parresia, podem ser instrumentos histórico-estratégicos, filosófico-estratégicos, importantes para nós conseguirmos continuar pensando, usando o privilégio que nós temos de, como estamos vivendo no momento em que se declara o fim de todas as coisas com que nós estávamos acostumados, não só não sermos mais obrigados a repetir os sistemas que nós aprendemos e que constituem a nossa longuíssima história de 26 séculos, mas não podermos mais repetir, sem que isso seja imediatamente denunciado como uma reatividade ressentida, uma tentativa de volta ao passado, quem sabe a Idade Média, de que nós vamos falar agora, né? Então, pedi a vocês que retivessem esses e vou pedir que retenham aquele de que nós vamos falar agora, que é a adequação. Porque suspeito, eu tenho certeza, mas do ponto de vista científico, filosófico, não devo dizer isso assim. Então, suspeito de que quando os pós-modernos, já tem um tempinho, tem 40 anos,
mesmo o tempo estando muito acelerado, e o século XX tendo tido só 75 anos, como dizem, começou em 2014, terminou com a queda do muro em 2014, não, 1914, e terminou em 1989 com a queda do muro, um século de 75 anos, mesmo com um tempo muito acelerado assim, 40 anos é um bocado de tempo, é quase meio século, que os pós-modernos disseram aquelas coisas, mas elas repercutiram depois nas práticas sociais e culturais em que nós estamos metidos hoje, que, por sua vez, foram transformados pela globalização, pela planetarização da técnica e a entrada, aquilo que eu tenho chamado aqui, a invasão do mundo pela Terra. Aí estamos. Então, eu estou tão convicto quanto se pode estar quando ainda não se encontrou um novo meio de fazer prova no pensamento. E trabalhar no nível das hipóteses é até uma boa coisa, porque uma hipótese se ensaia, não se demonstra, mas se ensaia. E o ensaio esclarece, cria luz e leveza. Não é pesado e chato como a filosofia se tornou quando virou quase uma matemática metacientífica, né? Uma epistemologia, para dizer como é que a ciência sabe a verdade, como é que a ciência conhece, porque ela, a filosofia, já não conhece mais. Isso é muito desagradável. Então, isso que eu estou propondo, a coisa mais leve, um ensaio que gira e gira e gira, como um derviche, entra em transe, né? E cria luz. Então, lidar com hipóteses, em vez de teorias fechadas, é uma boa coisa. Então, tenho essa hipótese, entre outras, de que os pós-modernos, quando falaram no fim do real e no fim da filosofia como expressão do real, como representação do real, portanto, como a perda, isso no Baudrillard, no artigo de que eu já falei aqui, está posto aí para vocês, né, para as leituras, a precessão do simulacro, está dito claramente. O que acabou foi a referencialidade entre as imagens do hiperreal, essa realidade sem atmosfera, eles chamam, e um real que acabou e que não se representa mais num duplo, seja o discurso, a ideologia, o que for, o que acabou foi a referencialidade. Ora, a estrutura fundamental da experiência de verdade, que se atribui a Santo Tomás, que seria a experiência medieval de verdade, de adequação, é a referencialidade. E que, portanto, os pós-modernos deviam estar pensando nesse exclusivo modelo, agora modelo, realmente, porque se trata de epistemologia, né? Esse único modelo de verdade que foi a adequação e que, embora produzida na Idade Média, tão mal vista, mas no século XIII, que levantou as catedrais e fundou as universidades, né? Teve luz ali. Não se repetiu, mas se replicou, transformando-se, etc., na filosofia moderna, na ciência moderna. Foi até o século XIX. Ainda foi usado num modo dialético, que é diferente, por Hegel e Marx. Digo, um modo dialético que é diferente, portanto, não é adequação direta, como nós vamos ver já já, que teria sido definido, é um equívoco, teria sido definido por Santo Tomás. O modo dialético é diferente, tese, antítese, síntese, posição, contraposição e recomposição, né? Um nível sempre acima, a ideia de progresso e de resolução final de todas as contradições na verdade absoluta, parte de um axioma, que ele só se demonstra depois nos chamemos teoremas
do sistema de Hegel, mas o axioma é: o real é racional e o racional é real, que há, portanto, uma correspondência. O que a filosofia moderna antes dele fez foi dissociar o real do racional. Foi o que Descartes fez. O que é racional? É a minha mente. A minha mente é sujeito, meu corpo já não é. Meu corpo é real, mas é um real que me engana, porque é cheio de sentidos, só chega pelos sentidos, ele pertence à natureza. Então, Hegel tentou recompor a unidade de real e racional, não reduzindo uma a outra, mas fazendo convergir, vamos dizer, circularmente, ou assim, meio em 8 infinito, né? O real é racional, o racional é real. E assim vai, assim vai, assim vai. E quando não é, há um estranhamento. Há uma ruptura, um estranhamento, que é o momento das antíteses, né? E esse estranhamento, Entfremdung em alemão, significa... sim, significa estranhamento, mas foi usado, na tradução latina, das línguas latinas, é alienação. Alieno é o outro, alienação é um pôr-se para fora fazendo-se outro. E se estranhar nesse outro. Aí está a contradição, que é positiva pela primeira vez na história, a contradição que Aristóteles nos ensinou, que era o princípio negativo da lógica. Não se pode atribuir a uma mesma coisa um atributo e o seu contrário ao mesmo tempo. Hegel diz, pode sim e deve, porque aí tem uma contradição e é a contradição que faz movimento. E se não houver movimento, não há resolução da contradição, não há passo acima, não há fim da história. Fim glorioso. E Marx foi pelo mesmo caminho. Então, mesmo aí, Nietzsche excluído, como sempre, mesmo aí e até aí, trabalhou-se com diversas formas e interesses estratégicos diferentes, mas sobre a ideia de que o intelecto, como foi formulado lá no século XIII, o intelecto e a coisa correspondem-se. Essa ideia de correspondência, de equivalência, como a da moeda, uma coisa vale a outra, né? Correspondência, equivalência, provavelmente foi aí que bateu a crítica dos pós-modernos, porque se o real perde interesse, credibilidade, eficácia, charme, então a verdade, por mais sólida que fosse, se desmancha no ar. Não há mais referencialidade para que se possa dizer. Há uma representação do real que é verdadeira. Isso... Professor, é mais ou menos o que aconteceu com a economia? Perdeu o lastro? As moedas perderam o lastro, né? O real também perdeu o lastro da verdade, né? E passaram a valer as moedas segundo uma cesta, portanto, uma equivalência, mas isso o Emmanuel, que é economista, né, poderia talvez desenvolver melhor, não sei se é o momento, mas sim. Né? Houve um tempo em que, por arbítrio também, determinou-se que tantos gramas de ouro valiam $1, e tanto de prata valia 1 libra. Há uma convenção de base aí. Por que tanto de ouro, tanto de prata? Mas, a partir daí, tudo é estruturalmente lastreador. Se você emitir moeda, você está... Não, eu acho que é exatamente isso que você está falando. Inclusive, quando eu dou aula de História Econômica, é curioso que exatamente em 1970, que é o ano que surgem, né, os livros do Lyotard, também do Hort, né, e 81, o Simulac Simulações, que é exatamente esse ano em que o padrão ouro-dólar acaba. Né, e que, na verdade, em 73 você tira completamente isso, você não tem lastro nenhum, é baseado puramente no poder de convencimento e poder militar, né? Que a moeda se mantém estável. Então, muito... eu sempre faço essa ponte com base nas suas aulas, inclusive, né, quando eu dou aula para o pessoal de economia, para prestar atenção nessa relação
de como a pós-modernidade invade também as relações econômicas e tudo mais. Isso. Então, só para pontuar isso, que eu acho que tem bastante a ver. Tem super a ver, porque houve um determinado momento em que você podia dizer que a moeda era a verdade das mercadorias, porque era um intermediário geral de trocas, tinha uma universalidade na moeda, né? Exato. Que valia qualquer coisa relativamente. Deixou de ter, a não ser pela imposição de uma convenção, de uma relatividade, uma cesta de moedas, né? E coerção. Né? Isso, exatamente. Muito bom. Então, bom, como sempre, eu estou tentando situar que é daqui que se trata. E que, por maior que seja a minha tara pela história da filosofia, adquirida aos 13 anos de idade, isso é uma que a gente acaba não perdendo, a não ser que tire na análise, mas não chegou lá, é de hoje que se trata. Né? Então, estou trazendo essas coisas para cá e hoje vamos falar da última que interessa e, em seguida, nas próximas 2 aulas, entrar aqui mesmo, ficar aqui. Né? Ficar aqui. Claro, trazendo as coisas para cá, mas cá, quedando-nos acá. Pronto. E que é a da adequação. Sempre se diz, nas histórias da filosofia, da verdade, que o modelo de verdade, experiência de verdade, porque tem um ethos por trás desse modelo de que eu vou falar agora, que só esse modelo, a rigor, só podia aparecer agora. Esse agora é a experiência cristã, vou falar já dela. Mas o modelo assim teria sido definido por Santo Tomás, numa das suas questões sobre a verdade, questões disputadas sobre a verdade, notinha de pé de página, porque eu gosto tanto disso, que a gente devia fazer isso, mas não sabe mais fazer. O ensino da primeira universidade, né, medieval, do começo, século XIII, era feito por questões. Tinha a leitura sacra, a lecture, a conferência, que era uma interpretação do texto bíblico, ou das sentenças de Pedro Lombardo, que era um livro obrigatório nas universidades, que era do século XII. E pronto. Mas em sala, na aula, o que havia era o modelo das questões. Não sei se já disse isso aqui, se disser, me deixem dizer, já disse, me deixem dizer de novo. A aula era constituída por recém-egressos da Faculdade de Artes, que era a Faculdade de Filosofia, onde se estudava retórica, lógica, dialética, gramática, filosofia natural, as matemáticas, incluindo astronomia, etc., incluindo aí a música, que era considerada uma arte matemática, uma arte dos intervalos, das intensidades e tal, o trivium e o quadrivium, né, como se chamava. O sujeito saía bacharel ali e ia pegar seu doutorado nas grandes escolas. Teologia, direito e medicina, basicamente essas três. O modelo que eu vou dar aqui é o da teologia. Não sei, de fato, se era assim em direito e medicina também, mas devia ser. Então, estavam ali bacharéis, ex-bacharéis, no sentido de que depois do sujeito se tornar bacharel, ele tinha um tempo para adquirir a licença para ensinar, licença docente, que correspondia a um mestrado. Era uma festa, ele tinha que oferecer no final, por conta própria, um banquete público. Ele se transformava, naquele momento, num professor, mas não era doutor. Ele não tinha a autoridade do magistério, mas tinha a licença. Então, tinha ali bacharéis, tinha os mestres, vamos chamar assim, tinha os doutores, recém-doutores, que eram alunos, e um veterodoutor, que era o professor, Santo Tomás. E a aula, que é a sala,
funcionava na base das questões. E questão era a estrutura da aula, da lição. Né? Não era uma pergunta que se fazia porque não estava entendendo ou porque você queria adendar alguma coisa ao que estava sendo dito. Então, um bacharel perguntava, a formulação era assim, se... o exemplo de que eu gosto, então vou dizer de novo. Se é possível dizer os nomes de Deus. Agora que a gente já conhece a Suma Teológica, as questões disputadas sobre a verdade, etc., a gente sabe que se a pergunta começava com se é possível, a resposta ia ser não, não é possível. Mas aí um mestre dava a primeira resposta, que começava com parece. Parece que sim. Agostinho, Santo Agostinho era o rival de Santo Tomás, né? Século V, a patrística, neoplatônica, século XIII, a escolástica, neoaristotélica. Agostinho declara no seu livro sobre a Trindade que encontra-se em Isaías, capítulo tanto, versículos tais e tais, que... No livro de sentenças de Pedro Lombardo, encontra-se no capítulo tal que... Aí um doutor, digamos, um recém-doutor, né, fazia as objeções. No entanto, objeção à primeira, objeção à segunda, objeção à terceira, objeção à quarta. Pronto. O que acontecia nesse momento? O professor, que era o doutorzão, estava com todos os elementos agora apresentados em aula, né, na sala. Estava com todos os elementos para decidir. E era efetivamente o que ele fazia. Não na hora. No próximo dia docente, tinha muito feriado religioso, então não era segunda a sexta, sábado, não. No próximo dia docente, ele traria a decisão, que começava com decido, ou algum verbo assim, tranchante. Decido talvez fosse o mais corrente, não sei dizer. E aí vinha a teoria dele. A teoria dele vinha em resposta ao que tinha sido oferecido como argumento pró, argumento contra, baseado nas autoridades, porque o pensamento medieval usava as auctoritates. Nesse sentido, era um pensamento autoritário, mas não no sentido de autoritário que nós temos. É que, por ser uma autoridade, Santo Agostinho gozava de uma, vamos dizer, fé pública. E o que ele tinha dito era, portanto, um elemento importante para ser levado em conta na construção da verdade. Assim, Isaías, porque era dos livros sagrados. Era verdade revelada, assim. Bom, aí é que ele apresentava a sua teoria. Ele não começava ensinando a teoria. Na teoria era a conclusão, o decido, o resolvo, também era um verbo usado, né, de um debate que houve em aula. E, às vezes, essa questão, esse decido, era tão importante que aquilo corria ali para o quartier latin, né, latino, porque era da universidade, falava latim, e a cidade vinha para ouvir, e tinha que ser feito em praça pública, não dava para ser feito dentro da sala. Então, eram grandes acontecimentos. Imagina hoje, para nós aqui. Não mesmo. Essa era a teoria do doutor, quer dizer, do professor. Uma questão 16, primeira parte da Suma Teológica, questão 16, que se formula se a verdade, na verdade, predomina o intelecto ou predomina a coisa. Então, a resposta, evidentemente, é não, não predomina o intelecto, nem predomina a coisa, no sentido de que um exclua o outro. Né? Qual é o fundo disso?
E por isso eu disse há pouco, há uma experiência, há um ethos que precede a possibilidade de formular essa questão dessa maneira. Platão não formularia assim. Como assim? Se a coisa prevalece sobre o intelecto, nem Aristóteles, nem os pré-socráticos, porque eles não reconheceriam a pergunta como válida, e muito menos os sofistas, para quem as coisas, o mundo das coisas, a natureza, o lá fora, é caos. A experiência cristã torna possível, e de certa forma pede, a formulação da questão da verdade nesses termos. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas por Deus. A ideia de criação não é uma ideia grega, é uma ideia judaica que foi assumida no primeiro século, quando aquele encontro extraordinário, inesperado, explosivo, pororocal, da cultura grega do ser com a cultura judaica de Deus, a cultura grega do logos, da razão, com a cultura judaica da fé, a cultura grega da filosofia, com a cultura judaica da religião, que não se correspondiam termo a termo de jeito nenhum no passado, mas passaram a se corresponder tensamente, desagradavelmente, às vezes desagradadamente uma com a outra, mas passaram a se corresponder. A partir desse momento aí, século I, vezes primeiro, segundo, século I, quando essa experiência foi feita, a criação entrou aí, entrou Deus. Deus não é o ser. Ser é nada, é coisa alguma. É condição de serem todos os entes. Ou sim é alguma coisa, mas é alguma coisa como ideia, princípio de inteligibilidade, gênero supremo, teto onde bate a subida de indivíduo para espécie, para gênero, que nós vimos aqui. Não é? Criação, não. Criação significa não ser e ser, em certa medida se equivalem, porque Deus, que excede ser, embora, afinal de contas, seja um ente, porque ele é alguma coisa, ele é o criador de todas as coisas, ele é o cara. Então, ele é um ente. Mas ele excede ser, no sentido de que ele não é abstrato, universal, genérico, como ser lá para os uno, eterno, imóvel, imutável, mas como condição de inteligibilidade das coisas, como teria sido lá para os gregos. A essa altura nós já estamos no século I, tendo passado pelas escolas menores, pelos estoicos, epicuristas, etc., nós já estamos interpretando os gregos de uma maneira que um pré-socrático lá não reconheceria, nem possivelmente Platão, nem Aristóteles, mas mais ou menos saberiam do que se estava tratando. Quando entra a ideia de criação, a revolução é total. Porque o homem e a pulga foram igualmente criados por Deus. Não havia nada. E de nada Deus tirou tudo. Portanto, de não ser, Deus tirou tudo o que é. Todos os entes. Ele é causa de todos os entes, porque antes não havia nada, senão o que havia antes seria a causa. Ele faz a passagem de nada para tudo. Quando na cosmologia se começou a pensar no Big Bang, alguém disse, call it God if you wish. Porque de nada, de repente, explode tudo. Essa experiência de que há uma comunidade de dignidades entre o homem, o cavalo, mas não há centauro, os oceanos e as pulgas. Há uma comunidade de dignidade, porque tudo saiu de nada para tudo. Tudo é criatura. E tem, portanto, uma aderência absoluta ao Criador. Porque, é claro, não há criatura se não for criada. Então, a aderência de uma pulga a Deus e a de um homem a Deus é a mesma. A diferença é o homem tem consciência desse grude e de que ele é complicado de ser mantido, porque a híbris da razão humana,
aquela que Heráclito já tem definido, olha aí, cuidado com a inteligência individual, tende a chamar para si, para o homem, uma responsabilidade do tipo, olha, querido, você criou tudo, agora nós estamos criados, deixa que daqui para frente nós tocamos, que é o pecado originário. É o sexo, é o orgulho, é o afastamento categórico, né, da humanidade em relação a Deus. Nós podemos ser como Deus, comendo o fruto da árvore proibida, que é a árvore da sabedoria, do bem e do mal, da vida e da morte. Aí se deram mal, foram expulsos do paraíso, aquela coisa toda, e a humanidade se constituiu como nós a conhecemos, no sofrimento, na dor. Bem, isso é da mitologia judaico-cristã, né? Não é para ser levado no literal, sem cair num fundamentalismo absurdo, mas é uma referência ética, ethos, habitação no mundo, importante, importantíssima. Nos constituiu. Então, a pulga tem tanta dignidade de criatura quanto o homem, mas o homem tem consciência dessa dignidade. É capaz de tomar em relação a ela alguma distância. Então, é capaz de se afastar de Deus. E é capaz de não se afastar de Deus, e aí é que está a grande experiência da fé, da qual Abraão foi chamado o homem da fé, porque Deus lhe pediu que ele sacrificasse a ele, Deus, seu filho, e ele foi para isso. E Deus não deixou, porque não era o que ele queria testar a fé. Então, fé não tem nada com o Logos, né? Nem Deus com ser, esse universal abstrato. E a religião, quer dizer, a ritualização da fé e da relação com Deus, também não tem nada com a filosofia. Mas a filosofia e a religião se fundiram na teologia. A razão e a fé vieram a ser a pedra sobre a qual se construiu uma nova cultura, a nossa, até hoje. Os fundamentalismos e a invasão da religião no espaço público estão falando disso, razão e fé. E Deus e o ser se converteram um ao outro. É a interpretação medieval de uma passagem do Êxodo 3,14, em que Deus diz a Moisés, eu sou o que sou. Diz ao faraó, o que é, te enviou, não sei o quê. Que é definir Deus como ser. Essa é uma interpretação, porque é uma tradução, é uma interpretação grega. O verbo ser não existe no presente, assim, ele é defectivo no presente, em hebraico. A tradução literal seria eu serei o que serei, o que não faz muito sentido para nós, ocidentais, formados racionalmente à maneira grega. Né? Mas isso chamou a metafísica do Êxodo, que botou Deus e o ser em plano de igualdade. Então, tudo ali se combinou, mas, sobretudo, uma correspondência do sumo intelecto, que é Deus. Assim foi pensado quando Aristóteles entrou em cena, ele esteve fora até o século XI. Quando Aristóteles entrou em cena, com seu intelectualismo exacerbado, e Deus deixou de ser pensado como amor. Não é que não se dissesse que Deus é amor, mas Deus foi identificado como intelecto, sumo intelecto. Então, uma correspondência entre o sumo intelecto e toda a criatura. O que levou os primeiros filósofos, pequenos filósofos cristãos, a reivindicarem para a filosofia cristã uma supremacia sobre a filosofia grega, com base em que a filosofia cristã dispunha de um melhor conceito de natureza, physis, porque a filosofia cristã não podia maltratar a natureza expulsando-a, porque a natureza era criatura de Deus como os próprios humanos que a conheciam, que, enfim, viviam com ela, etc., e que a maltratavam também, mas não àquele ponto. Então, essa experiência ética
foi indispensável para que se pudesse colocar a questão como Santo Tomás a formulou. Se há precedência de um sobre o outro entre intelecto e coisa, como podia? Essa pergunta não é grega. Na argumentação, questão 16, primeira parte, Suma Teológica. Se quiserem dar uma olhada, é muito interessante, né? Como ia o raciocínio. Uma parte da argumentação definiu verdade como adequação da coisa ao intelecto e do intelecto à coisa. Adequatio rei ad intellectus, atque intellectus ad rem. Em latim. A adequação. Quer dizer, a correspondência, mas a correspondência é uma ideia ética, como eu falei há pouco, da cultura cristã. A adequação da coisa ao intelecto e do intelecto à coisa significa, não há prevalência, elas se complementam, a coisa e o intelecto, e vice-versa. E vice-versa, porque a formulação é dupla, adequação da coisa ao intelecto, nós entenderíamos mais ou menos. A coisa tem que se adequar ao intelecto, porque o intelecto é mais do que a coisa. Mas continua, e do intelecto à coisa. Porque nesse momento, na Idade Média, pensava-se algo que para nós é quase incompreensível. É que no ato do entendimento, o entendimento se convertia na coisa. Porque a correspondência era absoluta. Tem em Camões um verso ainda que converte-se o amador na coisa amada, ele diz. Então, essa conversão pela via do conhecimento, é fundamento do conhecimento, aquela experiência ética da comunidade de dignidade de todas as criaturas. A conversão do entendimento na coisa entendida é uma ideia dificílima para nós engolirmos, né? Porque depois as separações voltaram a ser feitas, sobretudo pela filosofia moderna e pela ciência moderna, sujeito e objeto. Mas estamos ali na maldita Idade Média, momento luminoso, no entanto dado a partir do Renascimento como a época das trevas e tal. Então, é um argumento. A adequação da coisa ao intelecto, do intelecto à coisa, é um argumento na questão se prevalece um sobre o outro. Ali estava se dizendo, não prevalece. Eles se complementam, porque se adequam pelos motivos éticos que eu já falei, mas por motivos teóricos, teológicos, racionais, que foram desenvolvidos ali. Elas se complementam adequando-se uma à outra, de modo que não há superioridade de uma sobre a outra. Isso foi rebatido. Não é a conclusão da questão 16. A conclusão é de que há uma correspondência, há uma convergência. Mas, como nós diríamos de Marx em diante, em última instância, o intelecto prevalece. Quer dizer, há uma tendencialidade de prevalência do intelecto, porque o intelecto é que faz a imagem e semelhança do homem a Deus. É pelo intelecto que o homem é semelhante a Deus. A coisa não possui intelecto. Então, a coisa também é semelhante a Deus, na medida em que toda criatura é semelhante ao Criador. Semelhante num sentido que não é o de uma identidade, de uma igualdade, de uma correspondência, né? A pulga não corresponde a Deus. O homem também não. Mas o homem possui algo pequeno que Deus não possui, em absoluto. Intelecto. Então, a coisa não pode ter o mesmo plano do intelecto, mas também não é oposta
ao intelecto, ou uma parte da criação estaria sendo discriminada. Então, há uma tendência à prevalência do intelecto, desde que se leve em consideração que a coisa necessariamente está presente. Isso corresponde bastante ao pensamento de Aristóteles. Mas, no modo como foi formulado, ali por Santo Tomás, precisava da ideia de criação de Deus e das criaturas, e da dignidade de criatura igualmente digna de todas as coisas que são, que vieram a ser porque não eram, e que são devedoras de Deus. Então, esse equívoco, né, de interpretação que tomou um argumento, adequação da coisa e do intelecto à coisa, que pareou intelecto e coisa. A dupla hélice, né, a ida e volta da adequação, não é numa direção só, põe paridade entre o intelecto e a coisa. E essa definição, que não é a definição tomista, nem pré-tomista, ninguém tinha dito isso antes, do que é verdade para a Idade Média, pensando em termos históricos, prevaleceu como sendo o modelo de verdade da Idade Média, a adequação. E a adequação nesse nível, muito radical. Era talvez mais conveniente, e aí não estou falando de conveniência no sentido ruinzinho do termo, cum venire é vir do mesmo lugar. Então, conveniente é o que vem do mesmo lugar. Qual é o mesmo lugar? É a criação de tudo. É tudo ser criatura. Nesse sentido, poderia ser mais conveniente ao ethos, à experiência de habitação do mundo, daquele longo momento de pelo menos 13 séculos, da primeira grande experiência, primeira e segunda, né, a patrística até o século VIII, Santo Agostinho, grande figura, no quinto, e a escolástica do nono ao 13º, 14º, Santo Tomás, a grande figura, um platônico e um aristotélico. No entanto, a oposição não era a mesma de Platão e Aristóteles lá como gregos, porque Deus estava no meio e a criação entrou, mas talvez fosse mais conveniente àquela época, segundo aquele ethos, não atribuir ao homem uma prevalência apenas porque, mas esse apenas porque precisa de muita cautela ao ser dito, né? Apenas porque o grau de semelhança dele a Deus era superior ao dos outros, porque se fazia pelo intelecto, que Deus era e que o homem tinha. Grande discussão, porque a interpretação árabe, feita por Avicena e, sobretudo, Averroes, com quem Santo Tomás bateu a vida inteira, e eu tenho certeza disso, como Santo Tomás respondeu à interpretação averroísta de Aristóteles, a interpretação árabe de Aristóteles pautou a interpretação cristã, aquela que ficou para nós, a de Santo Tomás. E na interpretação árabe, só Deus era intelecto. O homem não possuía intelecto ativo. Possuía um intelecto como que delegado, passivo, ou receptivo, esquemático. Vários nomes foram dados, ou várias traduções. Santo Tomás estava brigando com isso. Então, elevar o homem a uma categoria de maior proximidade a Deus pelo intelecto era importante para Santo Tomás para lutar com Averroes, que não tinha problemas teológicos cristãos. Ele era um muçulmano. Então, talvez, com um itálico negrito, sublinhado em vermelho,
talvez, a resolução de Santo Tomás, que pôs, em última instância, uma superioridade do intelecto sobre a coisa. Depois, no entanto, ter passado pela argumentação da equivalência, porque tudo é criatura, fosse mais conveniente àquela época, para que, hipótese inteiramente, aliás, hipótese que eu vou formular agora pela primeira vez, porque só me ocorreu agora, e que eu imagino possa ser inteiramente extravagante, mas pôr o intelecto claramente acima da coisa seria tomar o lugar de Deus, por semelhança. Uma semelhança tal que Deus poderia ser excluído, pondo a verdade numa dimensão inteiramente racional, da qual a fé estaria, por sua vez, também excluída. Ora, a fé recebia as verdades reveladas por Deus, que são superiores às verdades buscadas pela filosofia, que precisam se complementar. Mas se o homem é superior a todas as demais criaturas pelo intelecto, porque pelo intelecto ele é semelhante a Deus, a tentação de uma hiperracionalização, da qual Santo Tomás foi acusado, de uma hiperracionalização da relação do homem com o que ele não é, com a natureza, né? Essa tentação seria grande. Então, talvez fosse mais do ethos da época, sem que isso precisasse ser expresso em oposição marcada à definição tomista da verdade, fosse a da equivalência. Tudo é criatura. Então, uns precisam, o intelecto tem que se adequar às coisas. Porque o intelecto não é mais criatura do que as coisas, mas as coisas também têm que se adequar ao intelecto. Porque as coisas não são mais criaturas do que o intelecto. Se houver essa boa integração, adequação da coisa do intelecto e do intelecto à coisa, tem-se a verdade. Essa pode ter sido a ideia, porque como isso se fez passar, ganhou fóruns de ser a teoria de Santo Tomás. E Santo Tomás era chamado, na época, o teólogo. O filósofo era Aristóteles, o teólogo era Santo Tomás, o teólogo oficial da igreja. Então, ser a teoria de Santo Tomás tinha uma valia extraordinária. Ficou sendo a teoria de Santo Tomás. Quando chegou nas décadas de 80, 90 do século passado, a ideia de que as coisas e o intelecto valem o mesmo, quando o intelecto como agente captador de uma referencialidade externa às coisas que se dão sensivelmente, aí correu a filosofia moderna já, sensível, inteligível, sujeito e objeto, etc. Essa equivalência não pode se sustentar. Aí é que entram os simulacros, as simulações, etc. Não pode se sustentar, não porque o homem valha mais ou menos do que as coisas do ponto de vista da criação, mas porque o que o homem faz vamos dizer assim, um pouco precariamente, é suportar a fragilidade que é a sua diante do que ele não é. Por que fragilidade? Porque a verdade dançou aqui, né? Nós estamos na época da precessão dos simulacros, é o texto e é o pensamento da época. A verdade dançou. Então, o homem suporta a fraqueza na sua relação com as coisas. Ele não é capaz de duplicá-las, porque não há mais representação. E lá o Baudrillard descreve as fases descendentes, quer dizer, de ir para o buraco, da representação como praticamente equivalência, praticamente Santo Tomás falando,
até a ausência de representação, que é o mundo nosso da simulação. E daí toca, isso está logo no começo do ensaio, e daí toca para todas as consequências. Então, é mais do que provável que os pós-modernos tivessem em vista um só modelo, de verdade, excluído agora o ethos que o sustentou, o ethos cristão, que saiu de moda há muito tempo. E que, portanto, a ideia de equivalência, a ideia de adequação, não se sustenta mais, porque não se sustenta em si mesma, sustentava-se não em si mesma, mas no ethos que a fez aparecer como possível, que é o da criação. Essa ideia desapareceu da filosofia. A separação entre filosofia e teologia começou a ser feita no Renascimento, foi fortemente afirmada por Descartes, e daí para frente. Então, esse fundo movente que podia justificar a adequação tendo desaparecido, a adequação não se justifica porque homem é homem, coisa é coisa, e as coisas estão agora na dimensão da eficácia e não são correspondidas. A eficácia quer dizer do uso e consumo, dimensão técnica, né? E não são correspondidas por uma representação disso numa inteligência que seja o espelho disso. Não há mais referência. Não é preciso nós concordarmos com isso. Ou sim, nós concordamos, é indiferente. O que há é o que houve ali e permanece. Por isso a fake news. É uma descolagem entre o que é do humano, e é o princípio de inteligibilidade de todas as coisas, e as coisas que receberiam esse princípio de inteligibilidade do humano. Descolaram-se porque não há mais referência. Princípio de... Há um livro do d'Ornano, de apóstolo Ornano, que se chama O Princípio de Irreferência, que é bem interessante. Para dizer isso, não há mais referência. Não há mais referência, não é uma questão para pôr em discussão. Os pós-modernos funcionam assim, declaratoriamente. Pôr em discussão para ir provar se é verdade ou não verdade, perderam, porque verdade não há mais. Então, não há mais referência. Não havendo referência, não havendo duplo, não havendo teoria, portanto, ou ideologia, o que for. Verdade como adequação é uma impossibilidade, é mesmo uma tolice, e insistir nisso é uma regressão infantil. Há uma filosofia que não se pratica mais há muito tempo. Então, daí eu tiro a ideia de que a suspeita, a forte suspeita, de que os pós-modernos, que, entre outras coisas, também consideraram, e está também aí mais escamoteado, não, porque ele não escamoteava nada, mas mais dissolvido em Baudrillard, uma das coisas que os pós-modernos fizeram foi declarar que a história acabou. Que é razoável de entender, porque a história é o modo segundo o qual tudo que existe tendo uma causa, e a relação de causa e efeito sendo a relação que produz o início da possibilidade da verdade, tem que ser investigado ainda, mas é o início estrutural da possibilidade da verdade. O que, do ponto de vista histórico, está dito aí é que o presente é causa do passado. E que, se quiser saber o que é o presente, vá se olhar no passado. Isso que a história faz. Isso acabou. Porque isso também implica um princípio de correspondência no tempo. Então, a história acabou deles é muito mais isso do que a tolice do Fukuyama de dizer que, desde que caiu o Muro de Berlim, não há mais a polarização que a Guerra Fria consagrou entre o modelo capitalista e o modelo socialista de mundo. Consequentemente, ali
terminou a história no equilíbrio, porque ele considerava que era no equilíbrio neoliberal. As reformas são feitas para o lado, não há mais um para frente, um para adiante, um novo, outro mundo possível. Esse é um sentido, claro, importante para nós, do ponto de vista histórico, do ponto de vista político, do fim da história. Mas a raiz filosófica da ideia de fim da história é essa. O presente não é um efeito do passado. O presente é uma agência, no sentido de uma produção de eficácia. Se a gente quiser dizer assim, o presente é sempre técnico, não é ontológico. Ele não tem causa. Ele é o que vai sendo, é o que dá certo, é o que funciona. Então, a abolição da história, muito provavelmente, certamente, não levaria um pós-moderno a se preocupar com os pré-socráticos. Olha a importância das preposições na filosofia, né? A se preocupar com o pré-socrático, ou seja, a se preocupar com outras experiências de verdade. A experiência de verdade que estava valendo na época pós-moderna, 80, 90, já bastante abalada pelo estruturalismo, por exemplo, última tentativa de escola filosófica do século XX, mas onde a verdade não estava negada, a verdade era procurada. Agora, era procurada na estrutura, não na correspondência. Na estrutura, quer dizer, no determinante de uma conjuntura, de um estado de coisas. Fossem as relações familiares das tribos das Ilhas Trobriand, Malinowski foi procurar, fosse a diferença de potência entre a literatura, a escrita de Guimarães Rosa e a de Machado de Assis. Também isso os estruturalistas foram procurar. Valia tudo. Encontrar a estrutura, quer dizer, o elemento determinante. Mas não estava sendo negada aí a verdade. Mas a verdade como adequação já estava enfraquecida. Chegou Foucault. A verdade como parresia. Foucault procurou a vida inteira, assim ele disse, jamais adiante. Me disse mais de uma vez, o que eu procuro é a relação entre sujeito e verdade. Agora, sujeito não é aquele de Descartes. E verdade não é aquela de, ele poderia dizer, de Santo Tomás, adequação. Não, não é. E foi procurar, e no final, infelizmente, porque imaginem o que ele tiraria daí. Ele não chegou ao século II depois de Cristo. Para ele, era o século de ouro dessa experiência parresiástica e do cuidado de si, etc., né, nos cursos dele. O que nós não teríamos, né, se ele não tivesse morrido precocemente, 62 anos. Aliás, a idade com que morreu Aristóteles. Boa equivalência aí. Então, a ideia de verdade como adequação já estava fragilizada ao longo do século XX, que foi um século de relativização, de ponto de vista, muito analítico e pouco sintético, né? Século XX. A ideia de uma verdade como adequação, que é uma síntese, que tem uma tendência ao absoluto. Hegel lidaria bem com isso. Marx também. Onde é que está a verdade? Nos escritos econômicos filosóficos de Marx, antes de 48, ele fala de natureza humana e fala do homem liberto, chegando à posse da natureza humana. É uma ideia de adequação. Num contexto muito diferente do medieval, mas é uma ideia de adequação. O século XX herdou pouco isso, porque isso implica em síntese. E o século XX foi muito analítico. Interpretação de interpretação, de interpretação, de interpretação, herança de Nietzsche. Então, ao longo do século XX, a verdade como adequação foi perdendo potência, mesmo status.
foi perdendo status. Com o estruturalismo, perdeu mais um pouco. Com os grandes pensadores que começaram no estruturalismo, mas que foram maiores do que a escola, são pós-estruturalistas, pós-modernos, como Foucault, Deleuze, os desconstrucionistas, Derrida e outros, né, foram se procurando outros regimes de verdade. Não é mais modelo epistemológico definido. Né? Outros regimes de constituição do verdadeiro, talvez pudesse dizer assim, e talvez Foucault chancelasse essa formulação. Regimes de produção do verdadeiro. Até que os pós-modernos puderam dizer assim, vou usar uma palavra muito judicativa, atabalhoadamente, que não há mais verdade, porque vou reproduzir a frase de Baudrillard, de Lyotard. Lyotard foi o primeiro dos pós-modernos em data e porque escreveu um livro sobre a condição pós-moderna, a palavra colou. Ele diz, vou dizer por extenso, depois analiso um pouco, as narrativas de legitimação do real, produzidas no século XIX, perdão, perderam credibilidade. Vamos analisar. Narrativas não são discursos, não são teorias, não são modelos. Narrativas, já estávamos entrando fortemente na nossa época aqui. É quase como se os pós-modernos tivessem dado a base filosófica fraca, uma coisa que a Biola sabe porque é italiana. Pensiero debole é um intérprete de Heidegger, importante, de cujo nome eu me esqueci. Assim, como se fosse uma filosofia frágil que deu sustentação ao que nós estamos fazendo hoje e que já não é mais em nível teórico, é nas práticas sociais e culturais, interpessoais, individuais, é a ficância, é o Instagram, enfim, entre as relações sociais, amorosas, sexuais, políticas, etc., nós giramos em função, a partir de alguma coisa que os pós-modernos pensaram e disseram. Então, hoje nós estamos em pleno nas narrativas e já no comecinho dos 60, Lyotard disse isso, as narrativas de legitimação do real. Quer dizer, o real precisa de legitimação porque ele deixou de ser óbvio que haja um real fora de nós, consistente em si mesmo. A gente diz isso, consiste em, significa isso é o que é. Subsistente a nós e insistente em ser. Deixou de ser evidente. Precisa ser legitimado por narrativas. A filosofia, a religião, a ciência são narrativas, a política, narrativas de legitimação do real, produzidas pelo século XIX. Por quê? Porque o século XIX é o século da história e os pré-socráticos, os pós-modernos, estão batendo na história. O problema é quando eles atingiram o século XIX, século da história, que fez tudo o que veio antes ser o seu passado, eles atingiram tudo que veio antes. E aí, as narrativas de legitimação do real produzidas pelo século XIX, não, produzidas desde os pré-socráticos. O real, como nós o experimentamos desde os pré-socráticos, com todas as alterações que nós conhecemos e das quais eu dei algumas noções e figuras aqui. Ele não diz são falsas, que isso ele teria que provar. Perderam credibilidade. Se tornaram, de certa forma,
incríveis, no sentido de que não merecem ser acreditadas e que são muito estranhas também, incríveis. Perderam credibilidade. Ou seja, não são eficazes. E a eficácia é a regra agora. Então, continua até agora. Então, esse dispositivo de linguagem, a narrativa, com sua eficácia própria, legitimar o real, perdeu essa eficácia. Perdeu credibilidade. Na movência dessa desestruturação do pensamento reflexivo em relação a um real que perdeu credibilidade, esvai-se a noção de verdade como adequação. Adequação a quê? Ao incrível? Ao que não merece crença? Que agora se trata de crença. É a nossa época, trata-se de crença. A verdade pipocou. Nós queremos... Bom, por isso é a tristeza da verdade, o título desse curso. A verdade pipocou fora, né? Caiu fora. Eu, acho que vocês também, na medida em que não foram embora ainda, duvidamos disso. E duvidamos significa sem reatividade, sem dizer, isso é besteira. Não é, isso tem uma história. Os pós-modernos têm uma história por trás deles. Eles é que não conhecem essa história, porque se fossem conhecê-la, eles teriam que se legitimar por ela e ferrou. Eles têm uma história, são para serem levados a sério. Então, sem reatividade, sem ressentimento, nós desejamos fazer questão da verdade. Fazer questão significa não abrir mão dela, enquanto não for necessário abrir mão, porque eles podem ter razão, eles podem estar certos. O que não se demonstrará verdadeiramente, porque não se trata mais da verdade. Simplesmente será uma crença partilhada, uma opinião dominante, uma daquelas que, na definição de pós-verdade, como aquela situação em que a realidade objetiva, o fato, vale menos do que as opiniões na hora de determinar o que conta, e que a gente pega a opinião que nos seduz ou que nos serve, uma opinião que nós pegaríamos com facilidade seria não é mais verdade. Mas isso, se os pós-modernos tiverem razão. Para isso, a gente tem que fazer, primeiro, questão da verdade, não abrir mão dela. Seria uma leviandade. Eles disseram, o que tem que eles tenham dito? Tanta gente antes deles disse que sim, que a verdade existe, que ela é difícil, que ela dá trabalho, que ela exige coragem. O que tem eles terem dito que ela não existe mais? Eles provavelmente estavam falando de uma forma só, a adequação. Eu estou pedindo a vocês que me ajudem a trazer para cá a narrativa, a aletheia, o discurso de poder, o discurso de saber, a coragem, e, com isso, requalificar a adequação. Tudo projetado para o próximo curso, e um bom pedaço de vida ainda, porque acho que não dou conta num curso só disso. Isso é não abrir mão da verdade, fazer questão dela. E por que fazemos questão dela? Pô-la em questões. Essas palavras que eu pedi a vocês que retivessem são sementes de questões. São, talvez, seminais, no sentido próprio do termo, semeaduras que podem florescer ou não, depende se forem plantadas na hora certa, no kairos, no tempo adequado. Sim ou não, não sabemos. No momento, nós estamos em franca desvantagem, mas sem abrir mão da verdade, fazendo questão da verdade, permitindo-nos, então, pôr a verdade em questão, em questões. O que vamos fazer a partir do próximo curso. Então, recapitulando. Narrativo. Aletheia como embolação com a natureza. Nós estamos precisando disso hoje. Comoção. Discurso. Poder e saber. Está na ordem do dia. Coragem.
diante das simulações, dos simulacros, das aparências, dos fakes. Coragem, a coragem da verdade. E adequação, porque não necessariamente quer dizer aquilo que no ethos cristão significou, e que mesmo assim nós vimos, é produto de um equívoco, e que provavelmente seria aquilo em que os pós-modernos estariam pensando com exclusividade, porque não iam recorrer a uma história da verdade, se disseram que a história acabou. Tudo isso merece investigação, reflexão lenta, ensaística. Como é isso aqui? As coisas vão aparecendo, eu disse hoje coisas que eu nunca tinha pensado, portanto não tinha dito, graças a Deus está gravado, porque eu já me esqueci. Eu me lembro de que uma eu disse, essa eu vou dizer pela primeira vez aqui. Já me esqueci qual é, mas está aí, depois eu ouço de novo, vou descobrir porque disse, assinalei. Então, essa leveza do pensamento, que tem seu peso. Bom, nós estamos lidando com a verdade, nós estamos não abrindo mão. Não abrir mão é um ato sério. E não deixa de ser um ato de coragem. Coragem da verdade. O mais simples hoje é ceder à não-verdade, à pós-verdade. É muito mais lucrativo ceder à pós-verdade, no sentido amplo do termo, lucro. Quando o mundo todo se põe como mercado e o consumo e a eficácia são a regência do mundo globalizado. Nós estamos numa contramão, com o grande risco de sermos ressentidos e reativos, que não devemos de modo nenhum deixar acontecer. Então, levar a sério e mesmo com muita gentileza e certa admiração pela potência do trabalho dos pós-modernos, que abriram para nós esse espaço de vida, esse ethos atual, da eficácia, enfim, do que um dia vai aparecer para nós, porque nós já estamos vivendo. Né? Então, pronto, sobre a adequação e todas as suas constelações, inclusive as para trás, era isso. E nas duas próximas aulas, nós vamos chegar em casa e ficar em casa por um tempo, pensando o que eu propus. Eu só sei que são os pontos 5, 6 e 7 do programa indicativo. Pós-verdade, opinião, fake news, a potência do pseudos e do simulacro, desinformação, mentira, que sentido tem quando não há mais verdade, e há caminho para a verdade, qualquer verdade, que eu já indiquei aqui, que a resposta para mim é sim. Haver. Agora, haver.